E agora eu vou apresentar para vocês os nossos dois participantes de hoje. A Kellen. A Kellen atualmente ela mora em Boston. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais dela. Foi nossa aluna na turma número 1. Hoje nós estamos na turma Dois. número. Foi 2, Dois, verdade, Nelson. Kellen. Aham, fui em Na Boston 2. 2. É, e hoje a gente está na turma 143 do Uau. CFT. E o Bruno foi nosso aluno de Sport Exercise Nutrition Coach, da turma 40. Hoje a gente está aí na turma 103 também. Bom, então é isso. Eu vou começar então. Vou começar pelas damas. Kellen, se apresente, me Obrigada. fale de você, do seu passado. Quem é a Kellen? Da onde ela veio? Uhum. O que que ela hoje o que que ela fazia? O que que ela faz hoje? E o porquê, onde começou aí essa relação da Kellen com a Link Education? Bacana. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Kellen, eu tenho 35 anos. Eu moro aqui nos Estados Unidos em torno de 10 anos aproximadamente. E quando eu cheguei aqui, eu entrei na limpeza, eu comecei a trabalhar como house cleaner, né? Não era a área do qual eu pretendia continuar, então eu comecei a buscar meios, procurar mesmo escolas onde eu poderia me especializar e mudar de profissão. Até então, eu recebi o convite de uma colega que tinha o estúdio aqui na minha região. Ela já tinha um estúdio montado, estruturado, e ela me pediu para ajudá-la, né, porque ela já sabia da minha experiência no Brasil, né, onde eu tenho já uma grande experiência aí na área do fisiculturismo, mas não atuava na área. No Brasil, eu atuava na área da saúde, eu sou instrumentadora cirúrgica, então eu não via como mudar de profissão aqui nesse país. E aí, quando essa colega me convidou, eu procurei saber de algum curso onde eu poderia me especializar e trabalhar de forma legal, né? Nós sabemos que, eu não sei quanto tempo, né? Todos estão aqui, mas nesse país aqui a gente tem que fazer as coisas de forma correta. Então não adianta começar com um jeitinho, sem ter certificado, tem que se especializar, tem que andar no caminho certo. Foi aonde eu encontrei a Link, porque eu não dominava o inglês. Então eu precisava de um curso em português. E a Link me abriu assim portas que nós vamos estar batendo papo aqui durante esse webinar, mas foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu vivo do personal trainer, eu tenho um schedule extremamente maleável, onde eu já trabalho com a consultoria online. Eu tenho um schedule que eu trabalho de 5 da manhã até meio-dia, trabalho numa academia americana, então quero estar contando um pouquinho aqui para vocês da minha experiência e motivá-los a praticar, porque o curso ele é rápido justamente para que possamos recuperar um investimento, mas para isso tem que colocar a teoria na prática, né? É isso, Boa, pessoal. Kellen. É muito. Antigamente, pessoal, a gente tinha essa aula presencial, né? Até antes da Ah, pandemia era é. presencial. Então, assim, foi bem bacana. Lembro direitinho, foi eu que fui o consultor da Kelly. Ela contou essa história, ela fez essa projeção de vida dela. E olha aí, depois de quanto tempo, como que ela está. Eu fico muito feliz de escutar isso, de Muito, te acompanho na rede social, a gente se fala ali, mas é bem bacana, Kelly. Parabéns e vamos muito obrigada. compartilhar essa informação aqui com o pessoal. Bom, agora, Bruno, se apresente para a gente, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, Kellen. Adorei Muito tua obrigada, história. colega. O primeiro que eu ia falar para vocês que esse webinar soma muito, né? Principalmente que é um bate-papo aqui informal e quaisquer dúvidas assim joga no grupo para a gente tentar responder, porque às vezes a gente não tem esse acesso, né? Às pessoas que já Perfeito. terminaram o curso. Eu sentia falta disso quando eu cursava, né? E esse acesso de webinar é muito importante, muito bom, tanto para quem está morando nos Estados Unidos quanto para quem está no Brasil. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu estou nas Forças Armadas há 20 anos e por ter vivido como instrutor militar por anos, também ter vivido como atleta de fisiculturismo, atleta militar, eu vivo o treino, a dieta e essa disciplina como parte da minha rotina, né? E hoje eu peguei tudo isso e trouxe para o digital. Hoje eu sou coach de nutrição pela Link, me formei na Senc e tenho uma empresa que presta consultoria online. Aí eu montei um time multidisciplinar, tem um médico que trabalha comigo, nutricionista, professor de educação física, e eu também presto consultoria a profissionais do nicho, né, como o pessoal que se formou na Link.
também que quer entrar no digital e quer colocar em prática de uma forma mais rápida, de forma direcionada essas estratégias que eu aplico hoje. Então eu ensino tudo que eu vivo há muitos anos. E graças a Link eu tornei isso de uma forma profissional, uma forma resumida aí de me apresentar. Legal, muito Bacana. bacana. É, são dois backgrounds aqui diferentes, mas que é a realidade, né? De quem está nos Estados Unidos ou de quem está no Brasil e tem essa pretensão internacional e mostrar a verdade, né? Que essa oportunidade que hoje um certificado internacional te abre, tanto para você morar, né? Trabalhar presencialmente, ou de forma online, de você conseguir aí obter uma carreira internacional. E ó, pessoal, lembrando que para quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar um link para vocês receberem um certificado de participação, tá? Então, fiquem até o final para vocês terem esse certificado internacional e de participação desse webinar. Bom, já que a gente falou de oportunidades, eu quero que vocês me contem as oportunidades que apareceram aí para vocês pós-formação. Eu acho que a gente pode até falar para o pessoal, porque assim, ó, a hora que a gente já começa ali fazer o curso, né? A gente já começa a expor essa, essa carreira internacional. Como foi para vocês, assim, ó, durante, né? Durante esse processo, esses 3 meses, essas 12 semanas que vocês passam estudando, e depois que vocês pegaram o seu certificado, como foi as portas se abrindo? O que vocês sentiram diferença em relação a essa nova carreira internacional de vocês? Então, eu confesso que quando eu havia acabado de formar, logo depois veio a pandemia, né. Então a gente ficou um tempo aí dentro de casa sem poder estar, colocando em prática tudo que foi aprendido. Então o que eu fiz foi buscar mesmo ajuda na rede social, né. Eu comecei a trabalhar com a rede social, aonde abriu mais portas ainda. Eu percebi que clientes do Brasil valorizam muito o fato de você ser formado aqui, então hoje eu tenho uma cartela de consultoria online com mais de 60 clientes. Então, se eu quiser, eu posso viver do online, eu porque gosto muito do presencial. Mas assim, a dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal, é o seguinte: o mercado ele está super saturado de todas as profissões. Não é só personal trainer, não é só nutrição, é tudo. Então vocês precisam se destacar no conhecimento, né? Então, eu queria até colocar abrir uma pauta aqui sobre o que eu falei na minha apresentação, que eu havia comentado, eu venho de uma experiência própria que eu tinha no Brasil, tá? Eu nunca fui fisiculturista, eu nunca fiz educação física, nada disso. Eu gostava muito da área, isso é importante para que você se interesse em estudar, é passar a gostar de verdade, é viver o lifestyle para passar credibilidade para o seu cliente. Antes de cobrar qualquer coisa, você tem que estar no caminho. Isso é muito importante para que você consiga construir a sua clientela, porque o que conta hoje é o boca a boca. Você pode criar cartão, você pode ter um Instagram completamente estruturado, maravilhoso. Se você não tiver resultados reais, não adianta. Então, o boca a boca é o melhor para vocês conseguirem alavancar aí nessa questão. Mas em relação a ser um certificado americano, eu acredito que passa muita credibilidade. Inclusive porque agora eu estou fazendo uma mentoria para poder expandir a minha consultoria online para o mundo inteiro e percebo um interesse enorme de clientes da Europa, por exemplo, pelo fato do certificado ser americano. Então, assim, vocês têm grandes possibilidades de conseguir vencer nessa área, desde que vocês se dediquem no estudo. De verdade, façam especializações, não fiquem só nas 12 semanas, peguem mais cursos com a Link. A Link oferece inúmeras cartelas de cursos que podem te ajudar e te guiar naquilo que você busca. Por exemplo, eu quero trabalhar com obeso, eu quero trabalhar com senhoras, eu quero trabalhar só com mulheres. Se especialize, resolva o problema do seu cliente, porque dessa forma você vai conseguir ser sempre lembrado e continuar no ramo, porque eu percebo que o que acontece muito, as pessoas entram no curso e às vezes, pela rotina difícil, eu sei o que vocês estão passando, muitos de vocês, porque eu cheguei aqui na limpeza
Então eu limpava 5, 6 casas no dia, chegava em casa e metia a cara nos livros, estudava mais, para entregar mais para o meu cliente, mais conhecimento, passar mais credibilidade. Então essa é a dica que eu dou para vocês, mas, E a gente gosta. vale muito a pena. Completando só o que a Kelly falou, eu falo assim, ó, as 12 semanas é só um pontapé inicial, porque hoje a gente Exato. necessita, né, de você ter esse certificado. Então, assim, é uma preparação exclusiva para você tirar o seu certificado. Claro, hoje 80% dos nossos alunos são pessoas que não são da área e saem alunos competentes, porque eu falo assim, ó, são 12 semanas intensas, o diferencial nosso é o professor está ali com você online e ao vivo, todo o respaldo que a escola te dá durante essas 12 semanas. Então, assim, ó, mesmo que você não é da área, as pessoas falam assim, nossa, eu consegui. Como que eu consegui? É muito empenho. E aí, depois que você sai dessas 12 semanas, você está ali com o seu certificado na mão, você tem que se dedicar. Então, por isso que hoje a gente tem uma plataforma que chama ProClass Club, só completando, que é para você se especializar em assunto, em outros assuntos. Ah, formei, tenho meu certificado, posso atuar. Agora eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com idosos, então eu vou fazer cursos para me especializar nessa área. Então, completa muito isso que você falou, Kelly. Muito bacana. E para você, Bruno, me conta um pouquinho aí dessas oportunidades que apareceu para você com esse diploma internacional, especialmente, né, porque você não veio da área, né, você está no Brasil, então pelo que a gente entendeu aqui no nosso bate-papo, você viu essa oportunidade como foi visionário, né? Tipo assim, você não é nem da área, então vou fazer uma certificação, então você tinha um objetivo com ela. Então, discorre para a gente um pouquinho. Só complementando, Nelson, rapidinho que a Kellen falou, essa parte que a Link abre portas de ter outras opções de estudo, né? É uma coisa que você não precisa ficar preocupado com isso, porque naturalmente, quando você entra no mercado, o teu público vai te direcionando, seja por idosos, Sim. seja menopausa, é muito gente menopausa, que é gente jovem, recém-formada. Naturalmente, o público já vai te direcionando, e aí você tem a opção da Link de expandir mais esse público, né? Expandir mais o estudo para esse público. Então não precisa ficar nesse desespero de, terminei aqui o SENC, no meu caso que foi o SENC, né, o Sport Nutrition Coach, e agora eu tenho que entrar em outro curso. Não, fica tranquilo. Eu vou falar aqui um pouquinho disso, né, que a gente vai colocando em prática aos poucos e naturalmente o público vai entrando, a gente vai se direcionando. E quando a gente entra no digital, agora respondendo a tua pergunta, Nelson, a gente entende que não tem mais fronteira, né? A gente entrou no digital, acabou fronteira. E o mundo inteiro vira o nosso público. E aí a gente acaba começando a visualizar uma escala. É inevitável a gente não pensar em escalar. Então, ter um certificado internacional já coloca a gente em outro nível. Isso é fato, né? Tanto em credibilidade quanto em oportunidade. A gente apresentar esse certificado americano. E eu tenho no meu visual, particularmente falando, morar nos Estados Unidos. Então eu decidi, pela Link Education, para ter essa certificação, já ter uma introdução no mercado de trabalho e principalmente na Link, como é uma empresa grande, a gente tem uma oportunidade de network absurda. Então, poderia fazer outras escolas, poderia, mas fazer uma escola americana, ter essa certificação internacional, que já coloca a gente em outro nível, ainda mais no mercado que as pessoas são muito parecidas ali no nicho de nutrição. Você, pum, já coloca no nível acima já, as pessoas te veem diferente e te coloca em outro ambiente. Além do ambiente aqui Brasil, a gente abre portas para trabalhar no exterior. Então a Link foi uma escolha minha por causa disso daí, principalmente por causa disso daí. Ah, isso é muito Bacana. bacana, né? Como que a gente fala? A gente tem ali professores capacitados, que é uma. Sempre isso entra muito em discussão. Eu sou professor da aula de orientation, que é a primeira aula. Então, é aquela primeira aula onde a gente revisa alguns pontos aí da escola e também reforça, né, tudo aquilo que os consultores falam no telefone ali. Porque hoje a nossa maior dificuldade muita gente ainda duvida dessa grande oportunidade. Então, o trabalho que a gente tem ali é realmente mostrar para a pessoa e falar assim, que é uma coisa tão bacana que ela fala assim, como eu consigo ter uma certificação internacional em português? Sabe? Ou estando no Brasil ou estando lá. Então, assim, essa oportunidade ela é tão bacana que as pessoas falam assim, uau, será que é isso mesmo? Então, quando a gente traz aqui esses webinars, principalmente para reafirmar
essas situações, essa informação, né? Que é um curso que vale, que é um curso que tem esse poder, tanto para você que está lá nos Estados Unidos, ou quanto para você que está em qualquer outro lugar do mundo. E hoje, com o digital, principalmente, né? Você não se restringe a nada. E quando a gente fala nesses dois cursos, a gente até cita que é o casamento perfeito. A gente estava discutindo antes de começar aqui o Bruno perguntando para a Kelly se ela quer fazer o 100, que assim vai. Porque hoje você está ali com o seu cliente, você quer trabalhar a parte física dele, a parte de exercício, mas você já pode estar atuando ali também com a parte de coach de nutrição e vice-versa. Então, acho que assim, casa muito, casa muito esse conceito de evolução, né? Então, você Sim. consegue matar dois coelhos numa cajadada só, né? Como que a gente fala. Sim, eu Bom, queria fazer uma observação, Nelson, já que a sim. gente está nesse assunto do certificado, eu queria só falar para vocês o seguinte, você, claro, né, vocês tendo aí a sua cartela de clientes, todo mundo quer ter o seu próprio negócio, de repente abrir ali um estúdio bacana, mas eu quero falar para vocês que hoje eu atuo numa academia americana. Então, o certificado da Link, ele te proporciona isso. Você pode sim abrir o seu negócio, mas você tem portas abertas em locais americanos, entende? Então, é mais uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, é investir no curso de inglês para personal. Não sei se ainda a Link está oferecendo esse curso, na minha época tinha esse curso, é você se especializar ali nos termos técnicos, é passar credibilidade, não ficar só no público brasileiro, tá? É expandir, é cabo-verdiano, é hispanos, é americanos, brasileiros, expande o seu negócio, entende? Porque a Link te proporciona isso. É uma escola de nome. Eu posso afirmar isso para vocês, depois de 7 anos aí de carreira, com sucesso. Tem aproximadamente 3 anos e meio que eu tenho lista de espera. Então, eu só não trabalho mais porque eu não quero, mas cliente tem muito pela credibilidade do certificado, graças a Deus, e graças à Link também. Só exemplificando isso que a Kelly falou, pessoal, é o seguinte: se você quiser hoje, não domino o inglês, mas que eu vou atuar só com o público brasileiro. A população brasileira fora do Brasil só está crescendo. Então já é uma coisa assim, que você vai ter muito cliente. E assim, hoje um brasileiro, ele paga ali numa média de 50 a 70 dólares a hora a aula. Quando a Kelly dá essa dica para você falar pelo menos o básico de inglês, esse seu pontapé inicial passa de 100 a 200 dólares a hora aula. Então, assim, são duas visões que a gente gosta de passar para você falar assim, o que que eu quero? Eu quero ganhar Isso, 50, 70, tudo bem, é um preço ótimo, você claro. consegue. Eu falo que todo o tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu sempre vivi de personal. Diferente do Brasil, aqui no Brasil, a cada 10 alunos, a gente tem 8 pessoas formadas em educação física. Nos Estados Unidos, não. A gente tem 10 alunos para 2, 3 É verdade. personal formado. E assim, formado e qualificado. Então você vê que ainda tem um mercado muito amplo. E aí, quando a gente fala do Brasil, que até agora eu vou pedir uma ajuda para o Bruno, quem está lá fora tem uma moeda mais valorizada. Então Fala, você pescador. consegue agregar Isso, você valor tá só para o que pescando, você né, tem velho? aqui, Você não tá fraco, não. entendeu? Então o seu valor acaba sendo, você consegue cobrar, porque para eles é barato. Confirma isso, Bruno, com seus clientes internacional? Então, eu uso de duas estratégias, né, Nelson? Eu acho que o nosso preço lá fora, em real, fica muito barato para eles. Então, vai muito pela conversa ali. Eu costumo converter a venda colocando o valor em real, só que passando para dólar, tanto para europeu quanto para americano. Se for venda para a Legal, Europa, eu estou vendendo em euro. Então, o meu ticket hoje que eu vendo em real, eu falo que é o mesmo preço em dólar, entendeu? Porque para eles é o dia a bacana. dia deles ali, então a conversão fica mais tranquila, não é? Senão, às vezes fica muito barato e nem valoriza também o serviço que a gente vai estar fazendo. Aí Isso. você tá vendo para quem quer trabalhar online sem sair do Brasil, a valorização que você consegue ter. E aí, quando vocês falaram assim, estar inserido numa escola americana, é isso. Ali nas aulas a gente mostra essas oportunidades. Porque talvez você fale assim, beleza, eu vou trabalhar online. E aí, como eu começo? Aonde eu procuro?
aonde que está esse cliente, sabe? Ah, hoje as estratégias de digital tá, tá mais fácil de você chegar, tá, mas nada como a prática ali. A gente tem um network muito grande dos próprios alunos, de pessoas que estão atuando em determinadas áreas. Então, essa troca é muito bacana. Então, eu falo que quem está no Brasil hoje e quer fazer um boom no profissional, é essa possibilidade que a carreira internacional nos deu. Antigamente era inviável você querer atender um paciente, um cliente fora. Hoje é uma realidade, né? Bom, então vamos passar para o próximo bloco, pessoal, que a gente vai falar agora de crescimento profissional de mercado de trabalho. Eu quero que vocês contem para o pessoal aqui qual foi o primeiro passo que vocês fizeram após se formar da Link. Então, peguei o certificado e aí, como é que foi esse início de carreira? Quais foram, né, esses primeiros passos? Conta um pouquinho da experiência de vocês aí nesse início. No meu caso, quando eu havia acabado de formar, eu comecei a procurar locais para trabalhar, locais físicos, né? Eu não tinha credibilidade no meu nome, as pessoas não me conheciam, então eu precisava criar ali a minha cartela de clientes. E eu comecei literalmente indo nas academias, conversando com o gerente, perguntando como funcionava, se havia ali uma possibilidade de oportunidade. Encontrei quase todas as portas fechadas na época, né? Porque na época eu não consegui entrar de cara numa academia americana e foi aonde aquela colega que havia entrado em contato comigo me ligou e eu comecei a fazer uma experiência com ela. Comecei ganhando muito pouco, eu ainda trabalhava na limpeza. Tô dando esses detalhes para vocês porque, na verdade, gente, no início vocês vão encontrar muitas adversidades, entende? Muita vontade de desistir. A gente começa com pouco cliente mesmo, é assim que funciona. Você só vai conseguir ter aquela indicação depois que você fizer um bom trabalho em pelo menos uma pessoa, porque aquela pessoa vai ser o seu cartão de visita, entende? Então, o primeiro passo foi procurar locais físicos para trabalhar, e o segundo passo foi rede social. Eu contratei uma equipe profissional na época, que naquela época, eu estou falando de 6, 7 anos atrás. Era aquela época que tinha o feed todo bonitinho, com cores iguais e tal. E eu sou completamente leiga nessa questão de internet, mas eu sabia a importância disso. A verdade, pessoal, é que quem está fora do mercado hoje, quem está fora do digital hoje, está fora do mercado de trabalho. Essa que é a verdade. Verdade. Daqui a um tempo, ninguém vai. Vou dar um exemplo para vocês. Ninguém vai no Google e fala assim: ah, procura um personal. As pessoas vão no Instagram, as pessoas vão no TikTok, vão no Twitter, no Facebook, whatever, seja lá a rede que tiver mais em alta. Então, assim, o primeiro passo é achar um local físico para você trabalhar, e o segundo passo é investir nas suas redes sociais. Eu afirmo para vocês que hoje 90% da minha clientela vem do Instagram. Hoje eu não tenho equipe mais, eu não pago mais design gráfico, nem equipe de marketing. Eu mesmo faço meu Instagram hoje, com o passar dos anos eu fui ali aprendendo. Mas invistam na rede social, não deixam de postar, não deixam de mostrar o seu trabalho, não tenham vergonha, peçam ajuda para os familiares, amigos, curte, compartilha, divulga meu nome. É assim que começa. E você, Bruno, fala um pouquinho aí de você. Eu penso como, primeiro pelo certificado, né? O certificado traz para a gente um respaldo, né? Que a gente precisa para deixar de ser apenas um expert no assunto, né? E se tornar realmente, de fato, um coach, no meu caso, um coach de nutrição internacional. Então, eu me sinto mais à vontade para cobrar em dólar, como eu cobro em real, cobro em euro também, para os alunos, porque o trabalho de coach, ele realmente é diferenciado, né? A gente aprende estratégia para fazer as coisas funcionarem. A gente não entrega só uma dieta para a pessoa e volta daqui a um mês, por exemplo. A gente entrega e acompanha essa pessoa fazendo ela funcionar. Então, é um trabalho de coach, isso que a gente vem aprendendo durante o curso. Ele salva vidas de verdade. E isso a gente vai tendo cada vez mais clareza durante o curso. E acho que mais do que o certificado, né, o curso da Link, ele traz um conhecimento mais direcionado, porque o curso é muito curto. Então, a gente aprende como estruturar a entrega, como é que a gente conduz o aluno. A gente aprende, durante o curso, né, no decorrer do curso,
a gente aprende a fazer avaliação. Por exemplo, uma das últimas aulas, para quem está aqui que vai cursar ainda ou está cursando, uma das últimas aulas que a gente tem no curso é uma apresentação ao vivo para a professora, uma avaliação de um protocolo completo. Esse protocolo completo é o que hoje eu uso no público. Eu fui adaptando ele um pouquinho só, claro, para o meu dia a dia, mas é o que eu uso ele para o meu público. Então, todo o direcionamento focado, né, que a Link dá, que a professora da Link dá, a gente pega, adapta para o nosso dia a dia, mas o grosso todo vai estar ali. E cabe, claro, a gente ficar dividindo esse estudo de forma pontual o que que interessa mais, porque não adianta a gente ter um monte de conhecimento e quando a gente entra no digital, a gente passa para as pessoas o meio de funil viral que se chama, né? Eu vou até falar isso mais da frente, mas o meio de funil viral, que é o quê? É um conteúdo de qualidade, mas um conteúdo prático. Não adianta a gente falar que a gente tem um monte de curso nas costas que a pessoa não interessa para ela, né? A gente precisa de coisa prática, a gente é muito prática no aprendizado. Então a gente ensina o prático para a pessoa e a gente acaba captando, entre aspas, esse público e traz ele para nossa base. Depois a gente aquece ele na base. Então, com o dia a dia do curso, a gente vai percebendo isso. A gente precisa ensinar o que realmente a pessoa precisa aprender. Isso é muito interessante da Link. E isso que você falou, Bruno, da parte do. Eu acho que hoje, muito mais do que uma dieta, é você ensinar o seu cliente a realmente a fazer ela acontecer, que é esse trabalho do coach de nutrição. Porque você pode ter a melhor dieta, mas se você não está preparado psicologicamente, guiado ali para fazer ela acontecer, ela não vai funcionar. Então, hoje eu tenho percebido, em alguns estudos que eu faço, do que eu vejo as pessoas também falar, que o coach de nutrição, até todos os nutricionistas, estão fazendo uma especialização nessa parte de coach para realmente ele conseguir fazer uma dieta e conseguir que o seu cliente faça aquela dieta da melhor maneira possível. Porque se é Hum, uma coisa muito drástica, o aluno dele vai fazer ali um mês e não vai fazer mais, o cliente. Então ele precisa dessa consistência para ele ter o resultado. Então é isso que o Nutrition Coach ele vem para te dar esse suporte, né? Para você realmente fazer acontecer, para você ter resultado, para você ter o seu cliente ali com você há bastante tempo, né? Eu também. O Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão de rede social ali para você, quais são as ferramentas que hoje você que está no Brasil, você mais usa, provavelmente rede social, mas para captar esse cliente que está lá fora? Qual a sua estratégia aí que você compartilha com a gente? Ó, hoje, na rede social, a minha mais forte é o Instagram. E eu uso outra rede social, o TikTok, mas cada um com uma função. Eu não uso o TikTok para ficar. Eu não vejo TikTok, raramente eu abro ele, mas é importante para você pegar virais, né? Você capta ali os virais do nicho e usa no Instagram. Acho que a maior conversão vai ser sempre o Instagram. Sempre não, né? Que vai mudando, sempre vai mudando. Depois Facebook, daqui a pouco pode entrar no TikTok, em breve. O público do TikTok ainda é muito jovem, eu vejo assim. Mas o Instagram é o mais forte de todos. E tem o TikTok como ferramenta, tem o Snap não, desculpa. Como é que se chama? Não, não. Não, que você clica e capta ele do ManyChat, desculpa. Tem o ManyChat também que você usa, que bota o CTA de eu quero, aí você traz o lead para você uhum. pro seu WhatsApp. Então, Instagram principal, TikTok para pegar viral, ManyChat para capturar eles, né, através do CTA. É, Tintim, uso o Tintim também como outra ferramenta. Tintim é interessante porque ele vê quantos leads entraram por dia e quantas vendas você converteu e te dá uma porcentagem ali da tua venda. Tintim também uso ele. E o WhatsApp, que a conversão é toda feita no WhatsApp. Não uso, não pretendo usar mais para frente, mas para fazer uma esteira de produtos, que eu ainda faço a entrega direto pelo WhatsApp, mas depois vou usar uma Hotmart da vida, por exemplo, uma Green. Mas Nossa, por perfeito, enquanto é isso daí. Eu uso os principais: legal. Instagram, Mas TikTok, você tá, ManyChat e o Tintim e o WhatsApp. mas você tá vendo que algumas ferramentas te levam longe, onde talvez você nunca imaginava estar. Então, assim, e é É, rentável de uma forma que a gente não consegue mensurar, né? Como, tipo, a gente querer trabalhar em real. E aí, a gente já falando disso, Bruno, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da parte do Nutrition Coach, como que é essa realidade de como que funciona, né, a parte financeira.
compartilha para gente uma média aí, como funciona um atendimento do Nutrition Coach? É pago por sessão? É pago por mês? Como que você cobra no Brasil? Como que você cobra nos Estados, para quem é de fora? Pode dar uma média, só para a gente ter noção desse valor. Como eu falei, o do personal, só para a gente deixar claro. O que eu falei continua, né, Kellen? Uma média de 50 a 70 para brasileiro, hora aula, e de Uhum. americano de 100 a US$ 200 hora aula, certo? Sim, certo. Perfeito. E aí Fora depois você vai consultoria falar do online. digital. Depois você vai Sim. falar do digital. Então, Bruno, compartilha um pouquinho do Nutrition Coach pra gente. Não existe gabarito, né, nessa. Acho que cada um vai atuando de um jeito e é o que vai funcionando. Eu comecei com ticket médio, começou com 1.300 para 3 meses de consultoria online, treino mais dieta. É o que eu falei, né? Eu contrato um personal para passar o treino, nutricionista para dieta, eu fico pelo papel de coach, com ajustes o tempo inteiro. Certo. Então você acaba criando uma empresa, é inevitável, você cria uma empresa, você vira um empresário quando você se forma como nutrition coach. Não só como se você for nutricionista, você vai atuar, mas daqui a pouco você vai estar contratando um outro nutricionista também para trabalhar com você, você vai virar um empresário. Então, Essas várias possibilidades que o curso te dá, né? Então você não isso, fica isso limitado, só eu tenho que atuar. Você pode estar atuando, mas ao mesmo tempo ir para essa parte do empreendedorismo. se você quiser se limitar, é opção total sua, né? Você não vai, porque você vira um empresário, não tem como. Se você quiser entrar no digital, você vai escalar. Você vai ter que contratar pessoas, só por opção. Se for opção, dá para ficar. Aí, por opção, inclusive, eu parei de vender o ticket médio. O meu ticket médio começou com 1.300, hoje é 2.800 para 3 meses. E eu parei de vender isso porque, por questão de dar trabalho em escala, porque a entrega é muito maior. A entrega no ticket médio eu faço uma revisão semanal com a pessoa e a pessoa tem acesso direto a mim. Então eu vendo mais acesso e mais entrega minha. Isso daí encarece um pouco. Na escala, não tem como eu dar todo esse acesso, porque eu tenho que me preocupar com outras coisas. Eu me preocupo mais com produção de conteúdo. Né? Tem que produzir conteúdo, tem que ver o que está viralizando para poder continuar sempre crescendo a base e aquecendo a base. Então, hoje eu faço 2 tickets diferentes, média, claro, né? A gente tem variações, tem promoções, tudo, mas uma média de 397, que é o que é validado hoje para 3 meses no nosso nicho, 597 para 6 meses, tudo é uma média. Desculpa, 697 para 6 meses e 397 para 3 meses. Isso daí a gente tem a entrega de Boa. treino e dieta, o trabalho de coach, porém, o acesso a mim não é viável. A pessoa não tem acesso direto a mim, ela tem acesso ao suporte. Então, isso daí me Certo. tira uma carga bem pesada e eu, lógico, pontualmente eu vou entregar para ela, vou passar para ela as informações, claro, porque ela está comigo. Mas são muitas perguntas mais básicas que o suporte mesmo vai tirar. Então é isso daí. Hoje eu tenho um ticket médio, eu não estou tanto nele, minha energia maior está para o low ticket, que é de 397, 697, 3 e 6 meses. E se Perfeito. for para dólar, vira dólar, se for para euro, vira euro. Ótimo. Só estou ouvindo o cifrão assim, ó. Tchim, 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 tchim. Ô, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. No personal, a gente consegue fazer assim, beleza. Se um aluno vai treinar sozinho, ele paga X, mas aí se ele vai treinar com alguém, você consegue dar um desconto para treinar de dupla e assim de trio. Eu sei que dieta, esse trabalho da parte de nutrição é individualizado, a mesma coisa do treino. Mas com o treino você manda um fazer agachamento e o outro fazer é, outro exercício. Na parte do Nutrition Coach, existe como a gente, pelo menos uma base, fazer de uma forma assim, eu tô trazendo uma ideia aqui para quem vai começar. Que talvez assim, beleza, queria já começar com um ticket de 397 de 697 mas se você quiser fazer um grupo ali de começar para dar essa informação, né? Claro que depois você vai tratando cada um de um modo individual. Você acha que funciona essa parte de grupo para o Nutrition Coach? Eu não pode ser uma estratégia, né? Não acho que seja tão boa, mas existe o desafio. No desafio é como se fosse um grupo. A pessoa tem uma dieta que é personalizada, mas o treino, ele é genérico. É um treino de desafio. A pessoa se desafia durante 21 dias, eu passo um e-book para ela, que é um ticket de entrada, né? O front. Eu passo um e-book para ela já de treino, eu passo um e-book para ela de dieta, que é um e-book que eu fiz mesmo após a formatura da Link, um e-book de dieta dividido em gordura, proteína, carboidrato e tempero, bem básico,
para a pessoa seguir e passa uma dieta personalizada para a pessoa. E aí ela tem o desafio de 21 dias para perder até 10 quilos. Né? Lógico, vai ter retenção tudo, mas é até 10 quilos. E ela se desafia aquilo dali. Aquilo dali é em grupo, entre aspas, porque o desafio é um grupo que eu faço, mas a dieta é personalizada. O treino eu consigo passar porque ela vai ter na academia, ela vê a carga dela, eu gravo vídeo explicando para a pessoa como é que ela faz a 1RM dela, como é que ela sabe a carga que ela tem que pegar e quantas repetições ela faz, é bem didático no vídeo, mais o e-book do desafio que ela recebe e uma dieta personalizada. Esse é o maior máximo de grupo que eu consigo fazer, né? Porque dieta tem que ser Legal. personalizada. Eu posso até mostrar para a Perfeito. pessoa para fazer assim, já pensei nisso, né? É uma maneira também de quem está aí hoje pode entrar assim no mercado, que a gente pode fazer um passo a passo para a pessoa descobrir, né, a TMB dela e o GET dela, por exemplo, e tirar uma dieta genérica. Mas aí tem algo que é mais personalizado. A pessoa às vezes não tem intolerância à lactose. Ela tem, né, não pode comer alguma coisa. E aí ela não gosta de alguma coisa. Por isso que dieta, entregar dieta personalizada, você retém muito mais o teu público, né, o teu aluno. Mas pode ser essa entrada, né? Para você que quer entrar no mercado, para as pessoas te conhecerem, né? Para conhecer esse trabalho. É até um funil, né? Você trazer a galera pelo um precinho mais em conta por conta do grupo e depois você reter ela aí no seu trabalho, né? No seu Exatamente. individual. Não, é bem O ticket bacana. front, a ideia dele é exatamente essa daí, né? A gente botar bem baixinho, 97, R$ 97, para ela entrar no teu mundo e aí ela ter acesso depois a um ticket um pouquinho mais alto. Show de bola. Kellen, fala então agora para gente do digital. E até é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Você que está nos Estados Unidos e vai vender o digital, Uhum. você tem alguma objeção quando você vai vender, tipo, para o pessoal do Brasil, ou mais o seu público do digital é quem está morando fora? Aí fala um pouquinho dessa Uhum. média de valores e um pouquinho dessa realidade para gente. Sim. Sim, na verdade, eu estou estruturando agora a minha consultoria online. Não estou tão avançada quanto o Bruno, mas estou buscando bastante conhecimento. E agora eu vou começar a vender pacotes, assim como ele faz a estruturação do e-book, apesar da pessoa não quer, por exemplo, ficar agarrado ali o ano inteiro com você. Então, você tem pacotes trimestrais, semestrais e anuais. É a mentoria que eu comprei é justamente para poder me orientar a estar fazendo isso. Hoje, a maioria dos meus clientes online são daqui mesmo, dos Estados Unidos, justamente porque eu estava com essa dificuldade como é que eu explico? Precificação. Do valor, entende? Então, aqui eu cobro um valor, por exemplo, eu cobro US$ 300 pela consultoria online. Então, se eu for converter isso para o Brasil, vai ficar um absurdo. Então, eu estou estruturando a minha consultoria online justamente para isso agora. Porque agora eu vou vender em grande escala. Eu vou vender para a Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos. Eu já tenho alguns clientes no Brasil, mas com preços ajustados. Na Europa, eu tenho um ou dois, também com preços ajustados e estou estruturando agora a minha consultoria online. Eu trabalho com um aplicativo, eu trabalho com o MFit personal, mas a maioria dos vídeos eu regravo, assim como o Bruno, para passar ali um material mais didático, bem orientado, com falas, explicando, aonde o cliente se sente mais seguro. Porque a consultoria online tem disso, né, gente? É tanto da nutrição quanto do treinamento. Você tem que passar credibilidade, tem que dar retorno. Porque o cliente, a internet está aí, e aí ele te larga ali em uma questão de, vou tentar com esse outro, vou tentar com aquele outro. Então, como que você segura o cliente com você? Mostrando que você está ali, dando uma assessoria real para ele. Então, hoje, os meus clientes de consultoria online têm acesso direto a mim. Mas é algo que eu estou estruturando também como o Bruno, até porque para a gente vender numa escala maior, é impossível você ter acesso a todo mundo. Então, é algo que eu estou em construção também, mas assim, já deu para ver que é só o começo, porque tem uma porção, uma infinidade de oportunidades para poder gerar mais dinheiro aí nessa área. Ai, não, e realmente o que você falou, né? É você dar essa, você tem que estar ali estruturado para, porque hoje a concorrência do online é essa, né? Aham, Você é tem que isso. ser o diferencial, tem que humanizar para você reter o seu cliente ali. E a gente falou principalmente do personal, a gente tem ali algumas coisas que eu via que acontecia muito você pode dar o presencial, que é você ali com o cliente, tem a forma online, que é 100% online, e também tinha o semipresencial, que é assim, ó,
eu vi alguns personagens que ele fazia o primeiro treino ali com você, aquele encontro, né? Então ele te passava todo o treino, te mostrava o exercício e depois ele seguia de uma forma online. Então, assim, ó, você vai ter que identificar qual que é o seu público, quais as suas Uhum. oportunidades e através disso você se dedicar. Então, eu gosto muito dessa pluralidade porque você não se limita. Ah, quero trabalhar presencial. Hoje tem gente que não quer mais presencial, só vive do digital. E Tem a gente que. questão vale lembrar também que o treinador, assim, entre aspas, né, tem a vida útil, porque até quando você vai conseguir dar aula presencial? Eu, por exemplo, quando eu comecei, quando eu havia acabado de formar, eu chegava na academia às 5 horas da manhã, eu saía 9 horas da noite. Hoje que eu tenho o Aham. poder de escolha, porque tinha que fazer clientela, tinha que fazer, então eu não tinha como escolher, eu estava ali para fazer meu nome, então eu tinha que mostrar serviço, né, vamos colocar assim. Então hoje, com 7 anos de carreira, eu percebo que eu não tenho mais aquela energia do início. Então por isso você tem que expandir. Você não vai dar aula presencial para o resto da vida. Estou falando agora no sentido Boa. dos treinadores. Entendeu? Você não Sim. vai dar aula para o resto da vida, até mesmo se você tiver interesse de competir. Vamos colocar aí, se você quiser se tornar um atleta, você vai ter que ter tempo para você. Você vai ter que ter tempo até para estruturar outras coisas, como a rede social, então, para isso, você precisa pensar em outra fonte de renda e não ficar grudado somente no presencial, até porque aquilo que a gente já vem conversando desde o início, hoje quem está fora do mercado digital está fora do mercado. Então, E aí investir é o nessa área. diferencial. Verdade. É o diferencial da Link. Porque dentro do nosso curso ali de 12 semanas, a gente te prepara como profissional, né? A gente tem aula de marketing, a gente tem aula de ética, Uhum. a gente tem aula de vendas. Então, assim, a gente prepara realmente você para trazer essa realidade e essa possibilidade. Porque você pode ser até o profissional atuante, ou você pode virar um empreendedor. Olha o Bruno. Começou como atuante, hoje ele é mais empreendedor ali, onde ele só direciona a equipe dele para fazer acontecer tudo aquilo que ele aprendeu. Então, acho isso Exato. essa várias oportunidades. Agora, já aproveitando, eu quero perguntar para vocês. Queria que vocês dessem um conselho agora, assim, de irmão aí para quem vai começar agora. Quem está começando? Qual o conselho que Uhum. você daria, Kelly? Olha, eu aconselho a vocês a terem empatia com o seu cliente, empatia de verdade. Um dos maiores erros que eu percebo nos treinadores de hoje é querer para o cliente aquilo que ele gostaria para ele. Então, assim, o motivo pelo qual eu me destaquei na minha região, porque eu tenho vários colegas aqui na região, alguns formados inclusive pela Link, muito bem formados, muito bem informados, né? Então, assim, é uma concorrência boa. Então, eu só me destaquei pelo seguinte, gente, saber tratar a pessoa. Você pode ter 20 diplomas, você pode ter 50 diplomas. Se você não souber tratar o outro, não adianta. Essa pegada de treinador grosseiro já passou. Não tem isso mais. Não cometa esse erro de ser aquele treinador. Vai, minha filha, anda lá. Não, isso não existe. A gente treina o aluno com conhecimento. Entende? Então a dica que eu tenho para vocês é isso: é serem humanos de verdade. O seu cliente está com um problema, escuta. Não fala, isso é problema seu, vamos treinar. Não, se a mente dele não estiver ali, o corpo não vai estar também. Então escuta, porque 80% pelo menos aqui da minha clientela, que é brasileira e é imigrante, estão com problemas muito maiores, eles não estão ali buscando estética, eles estão ali muitas das vezes como uma forma de terapia. Então, se você entrega um pouquinho de humanidade, você se destaca nesse mundo de hoje que as pessoas, a verdade é que a maioria não tá nem aí para o problema do outro. Então, quando você dá ali uma palavra amiga, um pouquinho de carinho, esse é seu problema? Não, vamos fazer um treino mais leve hoje, vamos conversar sobre isso. É aí que você ganha o cliente e aí você entra numa outra relação com ele, já não é mais de cliente e aluno, aí você já entra naquela relação pessoal, aonde dificilmente ele vai te trocar por outro profissional. Nossa, muito bacana, Kelly. Adorei. É realmente essa realidade. A gente tem que se atualizar. O que funcionava lá atrás não funciona hoje. E a gente tem que estar sempre aí atualizado para realmente a gente ter uma carreira consolidada. Bruno, e você? Eu Qual é vou, o seu conselho para quem está começando agora?
Só complementando nessa que a Kelly falou aí da questão de ser personalizado, né? A gente entra como coach, a gente se forma como coach, a gente aprende ferramentas de coach. Então a gente tem É que usar isso. essas ferramentas. Esse é o nosso diferencial no mercado. Muita gente é nutricionista, muita gente é personal, mas quem é coach, quem aprendeu isso, a usar uma metodologia SMART, a usar técnicas que vão funcionar para a pessoa. Então, sendo esse nosso diferencial, aplica mesmo, acompanha o aluno, né? Que pode ser cliente ou aluno, eu chamo de aluno, acompanha o aluno no dia a dia dele, pega o que está acontecendo de ruim dele, conserta, entrega a ferramenta para consertar, acompanha, conserta, entrega a ferramenta para ele que a gente vai aprendendo durante as aulas, porque vai acontecer, não tem como, vai acontecer. Agora, eu não quero, aí parte dele. Então você vai entregar outras ferramentas, vai fazer uma reunião com ele, vai perguntar o que está acontecendo, se entrou com uma cabeça, está com outra agora. Exercício de coach que funciona, a gente aprende isso durante o curso. E outra coisa, outro conselho é não esperar, não é fazer o curso pensando que ainda falta muito para começar a gerar renda com isso, tá? Não existe momento ideal, o momento é agora. A oportunidade apareceu, esse é o momento, né? Se a gente parar para pensar quantas coisas a gente poderia ter feito acontecer na nossa vida, mas a gente esperou o momento ideal e está esperando até agora e não aconteceu. Então já começa a colocar em prática o que a gente falou aqui hoje, muita coisa importante que a gente falou aqui hoje que dá para colocar em prática. Claro, se precisar de alguma ajuda mais individual, mais personalizada, busca a gente aqui, busca a mim, busca a Kelly, que a gente vai ajudar também, com certeza. E quanto antes começar, melhor. Boa, nossa, bem valiosa essa dica aí, Bruno. Falando nisso, depois, Bruno e Kelly, coloca o arroba de vocês, que eu vi que o pessoal pediu o Instagram de vocês aí para Uhum. vocês, para eles conseguirem seguir vocês, certo? Ok, Bom, certo. e aí, aproveitando que a Kelly estava aqui, ó, eu acabei de receber uma mensagem que já vou compartilhar com vocês, ainda não acabou, tá? Eu vou abrir as perguntas, já já também vou liberar. Primeiro eu vou liberar esse link que eu acabei de. É uma notícia boa. Seguinte, a gente já falou bastante aqui, tem gente que já está nesse caminho. Nós temos aqui hoje alunos, ex-alunos, temos pessoas que estão querendo aí começar essa carreira internacional. Nossa CEO acabou de liberar um super desconto aqui para você que quer iniciar essa carreira internacional, tanto de SENC ou de CFT, tá? Então é o seguinte. Para você que está aqui no webinar, eu vou liberar um link que vocês vão ter 50% de desconto aí na matrícula, Uau. certo? Então, assim, é só para vocês que estão aqui no webinar. E lembrando, eu acho que é uma oportunidade, se você quer saber um pouquinho mais de como funciona, vale a pena você aí mandar uma mensagem para gente. Além de você conseguir esse desconto, você tem os consultores vai te passar mais informação do curso. Então, tem muita coisa facilitada, pessoal. Além de todas essas possibilidades, além desse desconto, a Link te ajuda, a gente financia para você o curso aí 100%, que é uma facilidade que vocês não têm em lugar nenhum. Então, independente se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, então vale super a pena. Eu vou compartilhar aí com vocês o link. Muri, eu não estou conseguindo aqui. Você faz esse favor para mim, por favor? Deixa eu. A Larissa me mandou aqui, mas eu não estou conseguindo compartilhar. Ah, foi agora. Então, eu acabei de mandar aí para vocês, pessoal, esse primeiro link, tá? Então, você que quer mais informações e ainda garantir esse desconto de 50% de desconto na matrícula, é só clicar nesse link. Bom, pessoal, é o seguinte. é, eu vou agora abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Vai ser bem breve para a gente não estender muito, então seja bem breve. Tem aqui na ferramenta, para quem está no computador ou no celular, um coraçãozinho que está escrito React. Clique em cima dele e aí tem um comando que chama Raise Hand, que é levantar a mão. Quem quiser fazer uma pergunta agora, clica agora no Raise Hand, que vai levantar a mão e eu vou chamar o seu nome para você fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, tá? Então fiquem à vontade agora. Agora é a hora de vocês. Quero só ver quem vai ser a primeira pergunta. Já vou começar aqui pelo Del. Tá aqui como é seu nome mesmo?
ou é o É computador? Jean Cunha. Eu tentei, meu teclado tá Jean. com problema aqui. Jean Cunha. Ah, Sou ex-aluno do perfeito. curso de Business Code. Formei Ah, anteontem. legal. Aí, ó, é Tudo o bom. outro curso depois que a gente vai falar para vocês, tá, pessoal? Bom, Sim. pode fazer sua pergunta, Jean. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Kellen, né? Kellen, geralmente quando você começou aí nos Estados Unidos, para você fazer as suas aulas, né? Você falou que começou aí diretamente indo nas academias. Qual foi a dificuldade que você teve para abrir uma ferramenta online? Como que você fez com o diploma da Link? Você abriu dentro das redes sociais e também colocou algumas ferramentas pagas, é isso que você fez? Para você fazer uma rede de contato, para divulgar o teu trabalho, até que as Uhum. pessoas começassem a conhecer você com o seu trabalho, com seus alunos. Como que foi isso? Foi difícil? E você teve, assim, que gerar muita, como é que fala? Gerar muita receita, pagar muita coisa para você Uhum. começar esse trabalho, ou você começou só diretamente das academias? Olha, Jean, obrigada pela pergunta. É um Sim. prazer compartilhar conhecimento aqui com você. Então, na verdade, não foi muito difícil, não. Eu, porque sou muito perfeccionista, então eu queria algo mais profissional. Então, quando eu Uhum, comecei, eu não tinha condição de pagar uma equipe profissional. O que que eu fiz? Eu certo. paguei uma pessoa que não era profissional, uma pessoa da minha família, Uhum, ela gerava o uhum, conteúdo para mim e com isso eu uhum. ganhava tempo para trabalhar fisicamente. Certo? Ah, ótimo, Então, ela ótimo. fazia para mim, era inclusive uma prima, então eu pagava ali para ela um valor bem assim simbólico, ela gostava Uhum, de rede social, então é importante isso. uhum, E aí ela começou a uhum. divulgar para mim. Só que nisso Sim, eu já estava buscando os locais para trabalhar fisicamente, porque até então o digital, assim, vamos colocar assim, não estava tão forte, porque não tinha acontecido a pandemia ainda. Eu acho que o sim. digital ficou mais forte ainda depois da pandemia. Então aí depois Uhum. da pandemia, onde eu já tinha um local físico para trabalhar e já estava com o meu Instagram aberto, foi aonde eu comecei a investir ainda mais. Então foi mais a ferramenta Ótimo. do Instagram que me ajudou mesmo. Sim, sim. A internet é uma das maiores ferramentas hoje, né, para chamar o público, para conhecer primeiro também o trabalho, né? É isso. Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado De pela nada. sua pergunta, tá, Jean? É isso. Marcelo Vedolin, pode fazer sua pergunta, Marcelo. Talvez ele não viu que estava. É, tranquilo. Bom, pessoal, temos mais uma pergunta, tá tranquilo? Então é isso. Ó, seguinte, Kellen e Bruno, desde já eu quero agradecer demais esse tempo que vocês disponibilizaram em pleno domingo. Depois dessas consideração final aqui, pessoal, eu vou mandar o link para vocês garantirem o certificado de vocês, tá? Eu vi uma pergunta aqui no chat, então eu vou responder ela, a Dani que fez. O fitness training pode atuar online no Brasil? Bom, seguinte. Ótima pergunta, tá? No Brasil, para você atuar como personal, tanto presencial quanto online, você precisa ser formado em educação física e precisa estar ali ligado ao conselho, que é o CREF, tá? Então, assim, moro no Brasil, quero fazer o curso de fitness training para atender online, você não pode, porque para você atender online estando do Brasil, você também tem que estar entrelaçado ali ao CREF, tá? Diferente do Nutrition Coach. O Nutrition Coach no Brasil, você consegue até montar o seu próprio estabelecimento, porque o Nutrition Coach é legalizado, entendeu? Então, assim, então só respondendo, se você quer fazer o curso estando no Brasil, você não consegue atuar online, tá? Então, isso não tem essa possibilidade diferente de outros países. Outros países que têm a mesma metodologia dos Estados Unidos, hoje nós temos aí uma lista de mais de 150 países, você consegue estar atuando normalmente, somente tendo o seu curso aí de fitness training, tanto presencial quanto na parte online, tá? Bom, então é isso. Ah, Luciano tem uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta, professor. Pode fazer.
para Carla sobre o processo migratório dela, qual foi o status que ela migrou, isso é importante, porque o certificado da Link pesa muito no processo, já me informei, e qual foi se foi tranquilo o processo dela quanto a isso, como foi que, sobre o status dela de fato, como é que foi, se pesou muito para ser aprovado, como é que foi, uma vez que a gente tem aqui, ela também é formada em educação física, então já qualifica bastante para aprovação, entendeu? Eu também já sou formado aqui no Brasil já há mais de 10 anos e estou migrando para lá, então eu tenho interesse sobre essas informações, como é que foi dela. Ah, legal. Deixa eu só completar aqui. Essa pergunta está fazendo para Kellen, né? A Isso, Kelly, para ela quem? já. Ah, perfeito. Em- A Kelly, Uhum. ela já fez o curso estando nos Estados Unidos, tá? Mas aí eu já vou aproveitar o gancho aqui que você perguntou, que é uma coisa que eu trato muito na aula de orientation, tá? Para responder a sua pergunta. Que acontece? Depois da pandemia, pessoal, o, abriram algumas possibilidades aí sobre o pleito migratório, principalmente para quem é da área da saúde. Enfermeiro, profissional, fitness training, nutrition coach, todas essas áreas, então, abriu umas brechas que a gente fala aí para você conseguir o seu pleito migratório. Então, assim, ó, hoje há uma possibilidade, o seu certificado, um certificado internacional, ele te ajuda, ele te auxilia nesse processo migratório. Então, hoje você consegue, tanto você estando nos Estados Unidos ou estando do Brasil, entrar nesse pleito migratório, iniciar esse processo, né? Através do seu certificado, que ele te auxilia aí nesse processo. Então, todos os alunos da Link têm uma consultoria aí com o advogado. Até a Brígida está aqui com a gente. Eu falo que ela é o anjo desses nossos alunos, que é ela que faz todo esse trâmite, porque assim, ó, a escola em si, ela não trabalha com nenhum processo migratório, mas é uma informação que a gente não pode deixar de passar para vocês. Então, existe essa possibilidade. Cada caso é Sim. um caso. Você é formado em educação física, vou falar do fitness training. Se você é formado no Brasil ou não, quais são as suas especialidades? Se você já ganhou prêmio, esse monte de coisas, esse monte de detalhes que tem aí, que vai te auxiliar para esse processo. Até se a Brígida estiver aqui ainda, Muri, pergunta para ela se ela não pode dar uma palhinha aqui para gente sobre. Nelson, Mas, posso pode só dar falar. uma palavrinha para o Luciano aqui, só para complementar o que você falou. Quando eu fiz o curso, quero só deixar isso aqui em aberto para todos, para que todo mundo tenha entendimento disso. Naquela época, eu não estava de forma legal no país, tá? Hoje eu já estou no meu processo, já está tudo mais encaminhado, mas eu quero mostrar, eu quero dizer para vocês que, mesmo se você estiver num processo aqui, um processo migratório, estiver de forma ilegal, passou do tempo do visto, algo dessa forma, você consegue trabalhar ainda assim, tá? Isso não impede você de trabalhar em academias americanas, isso não impede você de abrir o seu estúdio, né? Existe uma documentação aqui que você pode abrir no lugar da sua documentação original, como por exemplo o White Number, você cria ele no lugar do Social Security, aonde você pode abrir a sua companhia. Eu, na época, antes mesmo de entrar no meu processo de legalização, eu já tinha a companhia aberta, funcionários registrados, que é a minha nutricionista é registrada, o meu assistente. Então, é só para que vocês tenham um entendimento disso. Mesmo quem venha de forma ilegal, esteja aqui por algum motivo, por algum período ilegal, você consegue atuar da mesma maneira. Perfeito, tá? Seguinte, a Brígida está aqui, pessoal, ela consegue falar, dar uma palhinha pra gente, Brígida? Oi, pessoal, boa noite. Desculpa, eu não estou conseguindo abrir a minha câmera aqui, porque onde eu estou está com a internet minha ruim, então eu fechei, senão fica travando, tá? Então, realmente, tá? A nossa licença, ela é uma peça-chave, na realidade, do processo migratório, tá? Porque o que acontece? Os diplomas do Brasil, eles não são válidos nos Estados Unidos. O que os diplomas entram no processo? Eles entram como referência, né, e provas da sua experiência, tá? Então, é toda a documentação que comprova que você tem experiência de mais de 5 anos, como no EB2 MW, você tem mais de 5 anos ali de experiência, tem a graduação,
Mas quando chega lá no oficial da imigração, ele vai ver que você já tem um certificado americano, uma licença. Então, como é que ele vai olhar o teu processo? Opa, esse cara aqui já está vindo pelo certo, ele está vindo certinho, ele já investiu em educação americana, em uma atuação que ele vai fazer corretamente aqui nos Estados Unidos. Então, o oficial ele já vê o teu processo como você já tem um caminho para seguir. Você não está indo aleatoriamente para os Estados Unidos. E quem está nos Estados Unidos já está, como a Kellen falou, está com status ilegal, tá? Isso não vai te impedir de trabalhar. Mas agora com essa nova, né, essa nova, como é que fala, essa exigência que o Trump está fazendo, procura um advogado e você, dependendo da sua situação, você consegue regularizar, tá? Porque depois que o seu processo é protocolado, você já está mais seguro, tá? Então, hoje, quando o pessoal fala assim, mas, o certificado da Link, ela te dá o direito, não, o certificado da Link, ele não muda o teu status, mas ele te ajuda totalmente num processo de visto que precede o green card, tá? Outra coisa, não é o visto F1 de estudante, não é nada disso. A nossa licença ele já entra no processo de que precede o green card, tá? Então, por isso que é importante vocês já entrarem, por isso que a gente sempre também tem os nossos parceiros, advogados parceiros, onde a gente fornece para vocês, alunos, uma consultoria gratuita também, tá bom? Então, aqui na Link, a gente joga com a verdade, a gente sempre fala preto no branco, tá bom? A gente sempre vai pela verdade. Então, ninguém aqui vai Boa, dizer que a Brígida. licença da Link, ela vai suprir a sua documentação. Não, mas ela é uma peça-chave no processo de imigração. Tá bom, pessoal? Ai, Brígida, muito obrigado. A Brígida é o nosso anjinho aí, que sempre, nossa, tantos casos que ela salva. Então, muito obrigado por você estar aqui, Brígida, passar essa informação. E aí, agora, quando você estava falando, eu recebi uma mensagem aqui da CEO. Vocês, além daquele desconto ali de 50% na matrícula, quem se matricular vai ganhar essa consulta com o advogado gratuita, tá? Para você entender esse processo aí, se você cabe dentro dele, o que poderia ser feito. Então, assim, se matriculando, a gente já vai passar você em contato com a Brígida e a Brígida já vai te levar aí para esses caminhos para você entender se há uma possibilidade, se não há, o que tem que ser feito. E claro que esse certificado da Link vai te abrir essas portas e te ajudar nesse processo migratório. Muito obrigado, tá, Brígida? Professor Nelson? Sim? Professor Nelson, Marcelo Vedolin aqui, eu estava com o microfone fechado, Ah, não tranquilo, tive pode falar, oportunidade, Marcelo. mas eu não pude falar. Professor, essa vai para o senhor também. E eu queria saber dos colegas aí que já estão na gringa, estão fazendo as atividades deles, estão aí exercendo, um erro que eles cometeram e que eles olham para trás assim e falam assim, caramba, como é que eu pude fazer isso? Eu não cometeria mais esse erro. Qual que é? Não entendi, desculpa. Você pode repetir a pergunta? Vamos lá, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá bom. A pergunta é a seguinte: para os nossos colegas que estão exercendo atividades lá fora agora, qual seria o erro que eles cometeram e que eles olham para trás e dizem assim, nossa, eu não faria isso de novo? Essa é a minha pergunta. Perfeito. Bom, vou tomar a rédea aqui, né? E vou falar com você da minha experiência também que eu tive nos Estados Unidos de 5 anos. Quando eu cheguei, né, eu não conhecia, que é o principal, pessoal. Não aconteceu diretamente comigo, mas é o que eu mais observei, que eu mais observo e sempre falo em aula, porque assim, o brasileiro tem aquela mania, né, daquele jeitinho brasileiro. Então, sou formado no Brasil, eu nem sou formado, pega um aluno ali, começa a dar aula para ele informalmente, sem o teu certificado. Então, assim, a gente já teve várias situações na escola desse jeitinho brasileiro de levar a pessoa para um lugar que a gente não gosta muito. E assim, várias vezes a CEO já teve que socorrer pessoas aí por conta disso. Então, assim, ó, cuidado com esse jeitinho brasileiro nos Estados Unidos, principalmente.
Hoje eu tenho um contato muito grande com o Japão. É, eu faço um trabalho com o pessoal do Japão, com os brasileiros do Japão, e percebo a mesma coisa. É assim, ó, se você quer atuar na área, primeira coisa que você faça, seu certificado. Porque aí você, perante a sua profissão, você vai estar nos conformes que ele te pede. São três coisas para você ser personal nos Estados Unidos, tá? Você precisa do seu certificado válido, você precisa do seu CPR, que é o curso de primeiros socorros, e você precisa de um seguro profissional. E isso, eu estou falando, não é só para brasileiro, é para o americano, é para o japonês, é para o chinês, é para todo mundo que mora nos Estados Unidos. Então, se você tem esses três, na profissão você está seguro, certo? Uhum. Independente de situação imigratória. Então, a primeira coisa que eu falo assim, é um erro muito comum, infelizmente, mas é você estar legalizado na profissão. Então, por isso que a gente sempre bate. Faça o seu certificado, que aí é sua porta de entrada ali para o sucesso. Depois, você abriu a porta, você vai ver N opções ali para você ter. Você conseguir, né, obter o seu sucesso profissional que você quer. Então, para mim, é o maior erro que eu, graças a Deus, não cometi, mas é o que eu mais vejo, é esse erro de você não ter um certificado e estar atuando ilegalmente na profissão. Bruno Concordo e Kelly. plenamente. Concordo plenamente, o Nelson, com o que você disse, porque é um dos maiores erros que eu percebo aqui também, né? Inclusive, a concorrência na região que faz esse tipo de coisa perdem muitos clientes para mim por causa disso. E vou explicar para vocês por quê. A pessoa tem muito. Aqui nos Estados Unidos existe uma rede de academia chamada Planet Fitness, muito famosa. É uma rede muito barata, né? Onde você paga ali um membership e você pode levar um amigo. Que os treinadores tinham mania de fazer? Ah, pegava o aluno, levava como amigo para não pagar, né, o membership e dava aula escondido. Esse é o maior erro que um personal pode cometer, na minha opinião. Você não passa credibilidade para o seu cliente. Quando ele perceber que está sendo enganado, ele vai te largar na primeira oportunidade. Eu não cheguei a cometer esse erro, até porque não acho correto com o meu cliente, jamais faria isso, mas inúmeros colegas fazem isso. Então é onde eles perdem para mim, que estou ali trabalhando numa academia licenciada, com seguro aberto, trabalhando da forma correta, porque as coisas devem ser feitas dessa maneira para que você possa progredir. Toda vez que você der um jeitinho, a conta vai chegar lá na frente. Então, eu É concordo verdade. plenamente com o Ó, Nelson. e completando o que a Kellen falou, é o que mais existe é isso, pessoal. Eu falo muito isso na aula de orientation, então eu acho que é um tema depois para a gente fazer um webinar aqui. É você dar, tô treinando com meu amigo fingindo. É, essa rede de academia, eu falo que assim, não é nem 10% dos Estados Unidos. O resto, 90% te aceita. Então, para que você fazer isso? Então, a Link te traz essas possibilidades de você entender que você tem os lugares que você pode atuar. Academias americanas, você pode montar seu estúdio, você pode trabalhar num parque. Então, assim, os Estados Unidos é muito bom, mas você tem que trabalhar muito correto. Então, a Link te prepara para isso. Bruno, e você? Qual que é o erro aí que você fala da resposta do nosso amigo aqui? Marcelo, eu vislumbro dois erros, assim. Um é você se preocupar só com o certificado e não se manter estudando e não usar de fato a ferramenta de coach, porque a concorrência ela é muito parecida. Nosso diferencial é ser coach, nosso diferencial é fazer dar certo, é o aluno ter resultado de fato. A gente aprende isso no curso. Então, não usar as ferramentas de coach bota a gente no mesmo bolo da galera, da concorrência. Então, acho que esse daí é um erro, não usar essa ferramenta de coach, porque se a gente está entrando nos Estados Unidos, tá ganhando em dólar, a gente tem que ter um diferencial para isso, senão a gente vira mais um na multidão. Acho que esse daí é um erro, a gente não botar em prática mesmo o que a gente aprende no curso. E o outro erro, trazendo aqui pro tópico, né, do webinar, que é a questão financeira, é o medo de precificar. Se a gente está em dólar, tá entrando nos Estados Unidos, está entrando na Europa, a gente pode precificar. Nosso trabalho é muito top, é muito diferenciado. A gente tem um diferencial no mercado, então a gente pode jogar um preço mais alto para isso. A gente merece isso, entendeu? Não pode ter esse medo aí. Boa. Bom, adorei aí essas dicas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas também, tá?
Eu acho que assim, eu gosto desse tipo de webinar porque não é um webinar cansativo, vai direto na dor, vai direto na informação e poder, né, compartilhar isso aqui é muito valioso, tanto para quem já é aluno, para quem já foi aluno, para quem quer começar aí essa carreira internacional. A gente gosta de trazer essa verdade, né? Porque né, assim, hoje a gente já está aí com quase 4.000 alunos formados na Link no mundo inteiro. Não é só mais Estados Unidos. Então, assim, trazer essa vivência é muito bacana, é muito enriquecedor. Então, quero agradecer aí, Bruno, pelo seu tempo, Kellen também pelo seu tempo. A Muriel agora vai enviar para vocês, pessoal, ali o link para vocês retirarem o seu certificado. E lembrando que vocês têm aí para esse desconto de 50% na matrícula e mais essa consultoria com advogado gratuito. Hoje, e eu vou te falar, viu? Hoje uma consultoria ali com advogado é no mínimo US$ 1.000. Então, é um presentão que vocês estão ganhando além do desconto. E é isso. Quero agradecer todo mundo pela presença. Muito obrigado. Bruno já passou o Instagram dele, Kellen também. Não deixem de seguir a Link Education. A gente está sempre trazendo novidades para vocês. Todo mês temos aí o nosso webinar. E sempre que tiver alguma coisa bacana, continuem lá no grupo, porque a gente sempre vai mandando lá, tá? Aquele grupo continua fechado para vocês sempre estar informados das novidades que a Link traz aqui para vocês. Eu acho que, Sara, você quer fazer alguma pergunta? E Jean? Bora lá, É para a gente sobre. fechar aqui. Pode ir. É Não, o sobre. meu é. Vai lá, vai lá. Pode falar, pode falar. Não, o meu é porque eu tô com um problema no meu teclado aqui. Eu queria só que vocês registrassem o meu nome aí, porque eu não estou conseguindo escrever. Ah, Jean com perfeito, J, Carlo Soares Cunha para o certificado. Jean com perfeito. J, Carlo Soares Cunha. Pode ser? Só isso. Beleza, perfeito. Ok, obrigado. Sara, A minha pergunta foi: uma pessoa falou assim, se fizer esse curso de para ser coach na parte de treinamento, né? Pode atuar no Brasil? Não, você respondeu que não e realmente não pode, mas queria saber se teria como, por exemplo, a gente atuar ali como coach, a gente trabalhar nossa rede social, a gente trabalhar essa parte de ter ali um personal, por exemplo, que assine os treinos, que inclusive é o que o Bruno acho que faz, né, na equipe dele. A gente não pode atuar como personal, mas a gente pode ali ter uma consultoria, por exemplo, que tem essa parte de treino, né? o Sara ficou muito baixo. Só foi para mim? Eu não escutei. Eu vi sobre a pergunta que você falou. Se você mora nos Estados Unidos e mais de 150 países, você pode atuar você pode atuar presencial e online, sem problema, tá? Nos Estados Unidos, todos os países que têm essa mesma metodologia, você pode atuar. A Brígida respondeu aqui, ó, isso, como personal, já o Nutrition Coach ficou muito baixo. Você consegue repetir a pergunta, Sara? Tá mudo agora, Sara. Então, enquanto você volta, Sara, eu vou passar para Dani e para o Luciano. Pessoal, só deixa a câmera de vocês ligada, por favor, que é uma metodologia que a gente precisa aqui. Pode falar, Luciano. Boa. Minha pergunta era para a Brígida, especificamente, como ela falou sobre a migração. Não estou escutando, Luciano. Só um minuto, deixa eu desligar meu fone. Tá longe o áudio. Tá ouvindo agora? Agora tá, perfeito. Tá bom o áudio? Perfeito. Só um minuto. Sim, a minha pergunta é para a Brígida sobre a questão da imigração. Quando a gente termina o curso, ganha um certificado, certo? E se quando a gente for entrar como turista no país, se tem alguma alteração, algum registro de cadastro deles lá no banco de dados, que a gente está formado em uma instituição americana, sendo que a gente está entrando como turista, entendeu? E eles acharem de alguma forma, alguma má-fé de entrar para trabalhar, embora seja um certificado de trabalho
com boa recomendação, entendeu? Aí, de alguma forma, eles acharam uma má fé da gente estar entrando no país com esse certificado. Se eles sabem essa informação, entendeu? Entrando como turista. Eu acho, eu vou responder pela Brígida, tá? Porque eu vou saber te responder. Você pode ter sua formação assim, é uma formação pessoal, então isso não interfere em nada em relação a nenhum processo ali de turista, porque você pode estar realmente turistando e não tem esse choque de informação, tá? Essas informações só vão ser cruzadas quando você for entrar num processo imigratório. Aí você tem que apresentar toda a documentação e tem toda essa situação. Mas caso ao contrário, você é um turista, então essas informações elas não se cruzam, tá? Então, assim, É, somente depois quando você for entrar no seu processo, que aí você vai enviar a sua documentação, tudo que você tiver aí, eles vão ter essa informação. Caso contrário, não tem nenhum problema. Mas aí obrigado. depois, nessa consultoria com a Brígida, ela fala tudo, tá? Eu vou até conversar com ela. Obrigado. Perfeito? Ó, Sara e Dani, escreve no chat, por favor, que eu vou ler ali, fica mais fácil, tá? A Brígida também está respondendo ali. Sou formada tanto em American Fitness e Nutrition Coach e já fui várias vezes e nunca tive nenhum problema. Perfeito. Você pode fazer, ok. A pergunta da Vanusa eu já respondi. Você pode sim. Nos Estados Unidos você pode trabalhar online, e presencial. O que que acontece? Cada país tem a sua metodologia, tá? Para você ver que nos Estados Unidos você não precisa ter graduação. Então, no Brasil você precisa, tanto para trabalhar online quanto trabalhar presencial. Morando nos Estados Unidos, vou poder trabalhar online para o mundo inteiro. É isso mesmo, Vanusa, respondido. É, isso mesmo. Bom, então acho que é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, vocês têm um contato nosso aí, vocês podem estar mandando para gente. É um prazer, tanto no Instagram ou ali, pega o telefone dos administradores, manda para gente. Até mesmo naquele link que eu mandei para você, o consultor de carreira vai estar aí preparado para todas essas perguntas que vocês tiverem. Eu também, como parceiro da Link, sempre estou ajudando ali, trago muita informação no meu Instagram para vocês dessa carreira internacional, certo? Muito obrigado pela presença de todos, é um prazer. Até uma próxima. Bruno e Kellen, mais uma vez, muito obrigado, viu? A gente se despede aqui. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Então, ó, a promoção, pessoal, vai só até o último dia desse mês, que é essas 50% de matrícula mais a sua consultoria aí com o advogado, ok? É isso aí. Uma boa noite para todos e até o próximo. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, galera. Abraço Tamo a todos junto. vocês. Prazer. Até mais. Obrigado, Tchau, Boa gente. sorte tchau. para Abraço. todos. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.